E hoje a gente vai falar sobre ansiedade e alimentação, né? Qual é a relação com os alimentos, a nossa relação com a comida, quais os alimentos podem nos ajudar, né, com ansiedade, enfim, como que eles ajudam, quais os nutrientes estão envolvidos nesse processo. Um assunto muito bacana, né? É muito importante a gente debater e entender sobre a ansiedade, né? Ter informações sobre ela. Vou falar sobre ansiedade e alimentação. Qual é o meu objetivo em trazer esse tema que é tão importante, né? O meu objetivo é ampliar esse olhar, o nosso olhar para a ansiedade, né? Instigar as pessoas a realmente em busca de ajuda, em busca de entender, né? Se tem realmente essa dificuldade, se está passando por um período de mais ansiedade, ansiosos, né? Para realmente ter um olhar mais amplo sobre isso e buscar ajuda, com o intuito sempre do quê? De a gente buscar qualidade de vida, né? De a gente buscar saúde, bem-estar e qualidade de vida, viver bem, ter uma vida viva, como eu digo, né? Então, esse é o objetivo da live de hoje. A gente tem um dado muito relevante, né? Que hoje 9,3% dos brasileiros vivem ansiosamente, né? O Brasil é considerado com as maiores taxas de ansiedade do mundo, é o país mais ansioso do mundo, né? E aí eu pensei em trazer esse tema para a gente fazer essa reflexão e a gente entender que de fato é a ansiedade, como que ela ocorre e qual é a relação dela com os alimentos, com a nossa rotina alimentar, com o nosso hábito alimentar. Que a gente vê, a gente escuta bastante queixa das pessoas, né? Eu como muito porque eu estava ansiosa, eu sou ansiosa, eu como muito, enfim. E isso reflete uma relação conflituosa com a comida. Então, o que a gente precisa entender? O que é importante as pessoas entenderem? Que a ansiedade, ela é uma emoção, ela é um sentimento normal, corriqueiro, normal do nosso dia a dia. Como a tristeza, assim como a felicidade, a raiva, a angústia, a gente tem a ansiedade como um sentimento, uma emoção. E ela é despertada por algo, por algum motivo. Então a gente precisa entender que a ansiedade é uma emoção, ela é um sentimento e ela é despertado por algo. A gente tem, as pessoas têm o olhar para a ansiedade como a causa das coisas, né? Eu sou ansioso. E aí quando a gente reflete, quando a gente relaciona com a alimentação, não, eu como demais quando eu tô ansiosa, por isso eu como demais. Só que a gente tem que olhar, o olhar ele tem que ser mais amplo. Você está ansioso, nós somos ansiosos por algum motivo. A ansiedade não é uma causa, ela é um sintoma. Ela é uma emoção, um sentimento que ele é despertado diante de algo que acontece na nossa vida. Então eu fico ansioso porque alguma coisa aconteceu. É esse olhar que as pessoas precisam ter para a sua vida, né? E enxergar a ansiedade como um sintoma e não como a causa das coisas. Ela é um sentimento despertado por algum gatilho, né? E aí precisa ter esse olhar para a gente descobrir o que é. Qual é esse gatilho? O que está acontecendo na minha vida que está me deixando ansioso? E junto com essa ansiedade pode vir outros sentimentos. Medo, frustração, angústia, preocupação, enfim. Então esse olhar precisa ser mais ampliado para isso. Esse é o ponto principal. Esse é o ponto principal. A gente entender o que está nos levando a viver ansiosamente ou a despertar essa ansiedade. Então existe ansiedade normal. Eu estou aqui, estou fazendo a live, eu estou me sentindo mais ansiosa,
né? Ah, eu tenho uma reunião com o chefe, eu tenho um projeto novo para desenvolver, enfim, eu tô com um problema no relacionamento, tô com um problema de saúde com meu filho, enfim. N situações nos deixam ansiosos. E a gente precisa saber lidar com isso. Lidar com essa ansiedade do dia a dia. Isso é normal, né? E a nossa vida também tem esses altos e baixos que movimentam as nossas emoções, que mexem com as nossas emoções. A gente precisa saber lidar com isso. Então, o ponto principal é a gente entender qual é o real motivo da minha ansiedade. O que está me deixando ansioso? Partindo da visão ampliada que a ansiedade é uma emoção corriqueira que normalmente está na nossa vida, né? A gente consegue perceber quando ela já passa a ser problemática, quando já passa a ser então uma doença, né? Uma crise de ansiedade mais forte, um transtorno de ansiedade, que são sintomas maiores. Quando essa ansiedade ela é exacerbada, quando ela já está se tornando uma doença, enfim, uma crise de ansiedade muito forte, essa ansiedade ela ocupa todo o nosso dia. Então, rotineiramente diariamente eu vivo ansioso. E ela afeta todas as áreas da nossa vida. Ela nos trava, nos barra, dificulta a nossa vida, dificulta a gente agir diante de todas as coisas da nossa vida, de trabalho, de relacionamento, família, enfim. Então a gente precisa perceber quando que essa ansiedade ela já está atrapalhando a qualidade da nossa vida, já está influenciando de forma negativa o meu bem-estar, a minha qualidade de vida e a minha saúde. Em todos os âmbitos, a minha saúde mental, fisiológica, social. Né? Quais são os sintomas da ansiedade? O que a gente tem hoje? Quando a gente tem, não, eu sou ansiosa, o que as pessoas sentem? Né? Então é muito dito, uma aflição, uma angústia, sentimento de incerteza, insegurança, perigo, pensamentos, sentimentos que não param. Sabe quando a cabeça da gente não para? Simplesmente, né, os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas não param. E a gente não consegue travar, a gente não consegue barrar as nossas emoções, os nossos pensamentos. Né? Inquietação, fadiga, tensão muscular, dificuldade de concentração, irritabilidade, alterações do sono. Né? Então são sintomas físicos e psicológicos. A cada agravamento da crise, quanto mais forte essa ansiedade, uma crise de ansiedade, o transtorno de ansiedade, a gente sente também sintomas físicos, o aperto no peito, tremores, falta de ar, aquela sensação que a pessoa vai morrer, aquela sensação, aquela preocupação excessiva com tudo. Então, uma pessoa que é ansiosa e essa ansiedade é vista já como uma doença, digamos assim, diminui muito a qualidade de vida das pessoas. E é isso que a gente quer despertar, que as pessoas olhem para essa ansiedade, né? E veja realmente, eu preciso de ajuda. Não, eu não estou conseguindo sozinho. Ou melhor, eu preciso olhar para minha ansiedade. Então a gente precisa realmente olhar para essa ansiedade, né? E não deixar isso para depois, não postergar esse olhar, né? A gente precisa realmente perceber o que está acontecendo. A gente vê hoje, os pacientes que a gente atende também, é uma dificuldade imensa da gente lidar com essas emoções,
da gente nomear as nossas emoções. As pessoas têm uma dificuldade muito grande. E aí busca-se por refúgios. Eu não entendo o motivo da minha ansiedade. Eu não sei o porquê que eu estou ansiosa. Eu não consigo entender. Ou eu não olho para isso. Eu não olho a fundo para essa ansiedade, para esse sentimento. Eu não consigo entender o que está acontecendo na minha vida que eu estou ansiosa. E as pessoas têm a tendência de buscar por refúgios. E um desses refúgios é a comida. Por que esse refúgio é a comida? Porque a comida, ela acalma, ela traz esse bem-estar. Vocês já ouviram falar na comida que abraça? Então ela causa no nosso organismo, no nosso cérebro, esse bem-estar que a gente procura. Só que aí, como é uma coisa que eu não vejo, que eu não olho para isso, eu vivo nesse círculo, né? Eu vivo nesse círculo. Então, eu tenho motivos que eu estou sempre ansiosa, né? Eu não olho para isso, eu busco a comida como um refúgio para as minhas emoções, para me sentir bem. E aí, com relação a isso, a gente tem todos os problemas desse consumo, na maioria das vezes exagerado, nesse consumo, na maioria das vezes, por alimentos que não são tão nutritivos assim, né? São alimentos aí ricos em gordura, ricos em açúcar, alimentos altamente palatáveis, né? Os industrializados da vida, os fast food da vida, que nos dão esse prazer, que nos dão esse bem-estar. E aí eu vivo nesse círculo. Como que a gente sai disso? Alguém já experimentou isso? Porque existe sim a gente buscar a comida como um conforto, mas de uma forma saudável. Né? Aí eu entendo por que eu tô comendo aquilo, eu entendo por que eu tô buscando a comida. Ah, é porque eu tô feliz, é porque, enfim, eu tô triste, tô angustiada, tô nervosa, mas eu consigo ter uma relação saudável com a comida. E ela traz esse benefício desse bem-estar nesse momento que eu tô precisando. E não numa rotina diária, e não buscar esses alimentos diariamente para buscar esse bem-estar e esse conforto. Então, a gente precisa ter muito bem alinhado e muito bem esclarecido isso. Né? Então, como sair disso? Como sair desse ciclo, né? E a primeira coisa, o primeiro passo de como a gente lidar com essa ansiedade, seja ela essa crise de ansiedade, transtorno de ansiedade, ou também nos momentos que a gente está corriqueiros no nosso dia a dia, mas que a gente desperta, nos desperta essa ansiedade, esse sentimento, né? O que a gente pode fazer? Primeiro passo, gente, é autocompaixão. O que é essa autocompaixão? É eu entender que eu estou sofrendo. Eu entender o que está acontecendo comigo. E eu entrar em contato com essa dor, com esse problema, com essa ansiedade. É validar as nossas emoções. É olhar para mim e perceber: hoje você está triste, hoje eu estou ansiosa. Qual é o motivo? Muitas vezes a gente não dá bola. A gente não dá bola e vai indo um dia após o outro, vai virando bola de neve. E a gente não olha para as nossas emoções. E a gente precisa olhar, validar essas emoções e respeitar o que eu estou sentindo. A nossa vida é feita de altos e baixos. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. E a gente precisa respeitar isso. Olhar, entender e respeitar. É o primeiro passo. A gente ter autocompaixão da gente mesmo. Entender as nossas emoções e os motivos. Segundo passo é olhar para a nossa vida em todas as áreas. Olhar para os nossos problemas e resolvê-los.
Muita gente não olha para as suas situações, não olham para os seus problemas, para as suas angústias. E resolver. A vida da gente fica mais leve quando a gente tem um problema, quando a gente tem algo que a gente precisa solucionar e a gente fica postergando. Apareceu um problema, apareceu um obstáculo, alguma coisa na nossa vida, olhe para isso, encare isso de frente e resolva os seus problemas. Não joga para debaixo do tapete. Isso diminui em uma porcentagem enorme essa angústia, essa ansiedade, essa aflição, essa preocupação. Quando a gente olha para a nossa vida como um todo, eu sempre digo, quando a gente faz um mapa da nossa vida e a gente coloca todas as áreas, né, nesse mapa e a gente consegue perceber a minha vida financeira como está, o que eu preciso melhorar, a minha saúde, o meu relacionamento, o meu trabalho, o meu profissional, o meu profissionalismo. Como que tá essas áreas da vida? Quais são as minhas dificuldades? Quais são os meus problemas? O que eu preciso melhorar ou não? Entende que a gente amplia e a gente clareia, traz clareza para a nossa vida dos pontos onde eu preciso olhar e melhorar. E é claro, não é só fazer esse mapa e olhar as áreas da minha vida. Eu preciso agir. Eu preciso ser maduro o suficiente para ver aonde estão os meus problemas e resolvê-los. Ou buscar resolvê-los da melhor forma possível. E também eu preciso ser maduro e a gente ter esse autoconhecimento de perceber o que está no meu controle, o que eu posso fazer para resolver as minhas questões, as minhas dores, e o que está fora do meu alcance, fora do meu controle, o que talvez eu dependa de outras pessoas para resolver. Então é algo profundo, é algo extremamente profundo. E é um exercício de autoconhecimento também, eu olhar para a minha vida e ver o que eu preciso resolver. Quais são as questões da minha vida que estão me deixando ansioso, que estão atrapalhando a minha qualidade de vida, que estão atrapalhando a minha saúde, o meu bem-estar. Se a gente não ter essa clareza, se a gente não olhar quais são os nossos problemas e a gente não enfrentá-los e não resolvê-los, vira bolo de neve. Fica cada vez mais difícil. Qual é a consequência disso? Ansiedade, medo, angústia, frustração. A vida vai para frente desse jeito? Não vai. A vida não vai para frente desse jeito. Quando a gente tenta tapar o sol com a peneira. Então, resolva os seus problemas. Crie rotina. Crie rotina. A nossa vida, a gente precisa de rotina, né? E aí tem algo muito bacana que eu vi, que a ansiedade, ela ama a rotina. A ansiedade, ela precisa de qualidade do sono. A ansiedade precisa de segurança, de uma certa estabilidade. Precisa de atividade física, de alimentação saudável. Ela ama isso. A ansiedade odeia imprevistos, barulho, sair da zona de conforto, mudança de plano de última hora, insônia, né? São questões importantes da gente ver, né? Quando a gente fala nisso, a gente consegue ver a nossa rotina, como que ela é e o andamento da nossa vida. Como eu estou conduzindo a minha vida? Como eu estou conduzindo as minhas questões? Né? Que a ansiedade odeia sair da zona de conforto, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Mas a gente precisa estar muito bem estruturado para sair dessa zona. Se eu não tenho essa estrutura, fica complicado. Não é verdade? Então, essa aqui é bem interessante, é bem bacana. Então, a gente precisa criar essa rotina da minha vida. Isso auxilia muito.
para quem tem ansiedade, isso auxilia muito para quem tem crise de ansiedade, transtorno de ansiedade. Eu preciso ter as coisas organizadas. Ajuda muito, 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 muito. Terceiro passo é a gente desenvolver e ter e criar, perceber, se conhecer. Quais atividades te trazem prazer, né? Para a gente aproveitar o nosso tempo. Você se conhece? Que atividade que te dá prazer? O que você gosta de fazer? E aí tem um artigo que eu li faz tempinho, que diz, a nossa agenda é cheia do quê? Com que você tem gastado o seu tempo? É com coisas que te dão prazer? Que te deixam felizes? Ou com o que é? Que te façam pessoas melhores ou não? Como que você está gastando o seu tempo? Então a gente olhar quais atividades me trazem prazer e a gente buscá-las e buscá-las. Atividade física regular. Gente, isso aqui é imprescindível. É importantíssimo a prática de exercício físico. Não só a saúde física é beneficiada, mas a nossa saúde mental também. Então, aqui a atividade física é essencial, essencial. Atividades relaxantes, a gente também pode buscar, que pode auxiliar, né? Exercícios de respiração, de meditação, autoconhecimento, massagens, tudo que te dê prazer, que te relaxe, né? Que faça a gente reduzir a velocidade. Que a gente está muito no piloto automático, muito é sempre correndo, a gente não tem tempo para mais nada, não é verdade? Então a gente precisa olhar para isso. Um sono reparador. Gente, a gente precisa dormir em quantidade de horas adequadas e dormir com qualidade. Um sono de qualidade, restaurador. É nesse período, é durante o sono que o nosso corpo se restaura. Então, o sono é extremamente importante. E aí tem uma técnica muito bacana que quando a gente está com ansiedade, deixa eu ver ela aqui, é o acalme-se. Em momentos de ansiedade, de nervosismo, de estresse ou enfim, é o acalme-se. De aceite a sua ansiedade, como a gente estava falando. Olhe para esse sentimento e aceite que você está passando por isso. Contemple as coisas à sua volta. Eu tô ansiosa, eu tô estressada. Peraí, olha ao seu redor. Quem está aqui comigo? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Qual é a importância do que eu estou fazendo? O que aconteceu? Né? Então, olhe à sua volta. Contemple as coisas à sua volta. Haja como se não tivesse ansiedade. É difícil? Mas eu sei que é um momento, eu sei que é um período, eu sei que isso vai passar. A nossa mentalidade precisa mudar. Ok, eu estou ansioso, mas isso vai passar. Haja como se você não tivesse. Libere o ar dos pulmões, respire. A gente precisa respirar da forma correta. Quando a gente respira longa e profundamente, a gente volta para o momento presente. A gente consegue olhar para as situações de uma forma mais clara, mais ampla. E aí eu consigo decidir agir e eu vou agir da melhor forma. Né? Mantenha as técnicas anteriores e examine os seus pensamentos. O que os teus pensamentos estão te dizendo? O que a tua mente está te falando? Né? A gente precisa olhar, ver os pensamentos mesmo, examinar. Poxa, para isso faz sentido? Né? Isso faz sentido? Não. É verdadeiro? Não. O que está acontecendo? E olhar para os nossos pensamentos. Né? Examinar o que a minha cabeça está pensando, o que a minha mente aqui, que ela não para, o que ela está me dizendo. Né?
S, sorria se passar por uma crise de ansiedade, sorria se passar por um período mais estressante, mais triste, porque eles fazem parte da nossa vida e eles vão passar, né? Espere o futuro com aceitação. Quem tem ansiedade, ela tá aqui, mas o pensamento dela tá sempre lá na frente, tá sempre no algo que pode vir a acontecer. Né? Tem uma frase muito bacana que diz: de tanto se preocupar com o amanhã, esqueceu de viver o hoje. Então hoje, o viver o hoje é a gente entender como as coisas acontecem, entender a dinâmica da nossa vida, entender como as coisas acontecem, né? Todos os acontecimentos e como eu reajo a isso. Como as coisas despertam, como as emoções, os meus sentimentos são despertados diante das coisas que acontecem na minha vida. Né? Então, gente, com relação à ansiedade e como lidar com ela, são passos extremamente importantes, né? E que precisam, sim, a gente precisa agir, experimentar. Realmente vai ser valioso para mim tomar esses cuidados, entrar em contato com a minha ansiedade. E aí, quando a gente relaciona com alimentação e ansiedade, ela tem total relação. Por quê, gente? Quando eu falo uma alimentação saudável, a gente pensa em saúde física do nosso corpo como um todo. Mas vocês já pararam para pensar ou refletir que a gente também precisa pensar na saúde do nosso cérebro? O meu cérebro está sendo nutrido? Ele que comanda tudo, né? Todo o funcionamento do meu corpo, que comanda as minhas emoções, que regula o funcionamento do meu corpo, que regula as minhas emoções. Ele está sendo nutrido? O meu cérebro está funcionando adequadamente? Vocês já pararam para pensar nisso? Já se questionaram sobre isso? Então é muito disso que é isso que a gente precisa pensar também. Cara, eu tô nutrindo o meu cérebro? Além do meu corpo, o meu cérebro também? Como que ele está funcionando? E a alimentação está intimamente ligada com isso. A partir do momento que eu tenho uma alimentação equilibrada, saudável, nutritiva, que eu forneça todos os nutrientes que o meu corpo inteiro precisa para funcionar adequadamente, inclusive o meu cérebro, eu tenho saúde. Saúde mental, saúde física, saúde cognitiva. Ou seja, eu consigo lidar muito bem com a minha vida e com todas as minhas questões. Olha o quão grandioso é isso. Então a gente pergunta, como que você tem se alimentado? Ou que eu sempre perguntei, você está nutrindo o seu corpo ou você está apenas alimentando o seu corpo? Então, como é importante a gente pensar na qualidade da nossa alimentação, para que ela forneça os nutrientes que a gente precisa, né? E quando a gente fala em alimentação, tem alimentos sim que nos auxiliam na saúde do nosso cérebro, na saúde, enfim, e que nos proporcionam bem-estar. Por quê? São alimentos que, além de nos nutrir, né, são alimentos que ajudam a gente a produzir serotonina, o hormônio da felicidade. Já ouviram falar? É esse hormôniozinho que vai agir lá no meu cérebro, no sistema de recompensa, e que ele vai me proporcionar esse bem-estar. Eu saber lidar com os altos e baixos da vida da melhor forma. Quando eu tenho níveis de serotonina e também de dopamina, quando eles estão em níveis adequados. Né? Então, que alimentos são esses, tá? E que nutrientes também, né? Quais são os principais nutrientes responsáveis por isso, que nos auxiliam na saúde do nosso cérebro, né? Ômega 3. Por que o ômega 3? Ele reduz os processos inflamatórios do nosso corpo em geral. Então, quais são os alimentos fonte? Peixes, né? Dentre os peixes, o salmão, sardinha, anchova, tainha, né? Óleo ou a farinha da linhaça,
tá? É interessante a gente ver, consumir a farinha da linhaça, por quê? Quando eu consumo a farinha, eu consigo, o meu organismo consegue fazer a digestão e a absorção do ômega 3 ali presente. Se eu como apenas a semente, a gente vai perceber que o nosso corpo ele não faz a digestão, então ele não consegue acessar o ômega 3 que tem na semente de linhaça, tá? E a chia, a sementinha de chia também é fonte de ômega 3. Aqui uma questão muito importante, se a gente não tem o costume de comer esses peixes, né, salmão, enfim, aqui entra, pessoal, a questão da suplementação, que eu acho bem interessante, porque é um nutriente fundamental, né? E como a gente não tem esse consumo na quantidade adequada diariamente, vale a suplementação. Tá? Vitaminas, a vitamina B6 e B12, que o que? Auxiliam no funcionamento do nosso corpo, do nosso cérebro. Então, vitamina B6, peixes, grão de bico, amêndoas, carne de aves, abacate, banana, mamão, laranja, melão, folhosos verdes escuros, são alimentos fontes de B6. Vitamina B12, peixes, carnes, aves, ovos, queijo, leite, iogurte, são alimentos fonte de vitamina B12. Zinco, magnésio também são minerais extremamente importantes. O zinco reduz o processo inflamatório no nosso organismo, né? E aqui tem estudos já bem consolidados que ele ajuda a reduzir a ocorrência da ansiedade também. Quais os alimentos são fontes de zinco? Castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas, gema de ovo, tá? Carnes também. O magnésio ajuda no bom funcionamento do organismo. Então, brócolis, grãos integrais, abacate, nozes, sementes, espinafre, acelga, enfim. Alimentos probióticos, né? Que auxiliam no bom funcionamento do intestino. Existe também já estudos bem consolidados que o bom funcionamento do intestino ele está intimamente ligado às nossas alterações do nosso humor, tá? Então também olhar para a nossa saúde intestinal também é interessante, tá? Então aqui são alimentos específicos. Aqui a gente tem também o cacau, que é interessante, né? São alimentos que potencializam, que nos ajudam na redução desses sintomas de saciedade, ou seja, nos ajudam a ter bem-estar, né? Pela produção aí de serotonina, por produzir e manter os níveis de serotonina adequados no nosso organismo. E aí eu tenho essa produção essa sensação de bem-estar. O que acontece com pessoas com ansiedade, com depressão também? A busca por esses alimentos, e como eu falei antes, alimentos que não são tão nutritivos assim, eles têm essa busca para esse bem-estar. Quando a gente come e busca o alimento como conforto, eu tenho esse bem-estar. Mas claro que isso vai ser algo passageiro, né? Passageiro e que a tendência é que esse ciclo se repita e cada vez com mais intensidade, tá? Então a alimentação é fundamental, juntamente com o estilo de vida saudável. Eu buscar uma alimentação equilibrada, saudável, nutritiva e um estilo de vida saudável, ou seja, prática de atividade física. Então isso é para todo mundo. Para pessoas que têm ansiedade, isso é uma regra, né? É algo inegociável. O manejo do nosso estresse, né? Um sono reparador, uma hidratação adequada, né? E eu realmente identificar o que está causando a minha ansiedade, né? Dentro da alimentação, quais os alimentos a gente precisa olhar com mais cuidado e trazer para a nossa rotina com mais equilíbrio, tá? Que alimentos são esses? Os alimentos industrializados e altamente palatáveis, né? Industrializados e os ultraprocessados,
doces em geral, biscoito industrializados, bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas. Quando a gente fala em bebidas açucaradas, é o refrigerante, é o suco aquele de caixinha, enfim. A nossa alimentação precisa ser a mais natural possível. E esses alimentos industrializados, eles podem estar presentes na nossa rotina, mas de forma equilibrada. E hoje o que a gente enxerga é que as pessoas estão deixando a sua rotina quanto mais industrializada, né? A gente está meio que ficando refém dos alimentos prontos, dos alimentos industrializados. E a gente precisa resgatar e trazer para a nossa rotina alimentos de verdade, comida de verdade. Esse é o principal, esse é o ponto principal. A gente tem alimentos mais nutritivos e menos nutritivos, né? Não existe o alimento bom ou ruim, saudável e não saudável, né? Existe o alimento mais nutritivo e menos nutritivo. E o que a gente tem? A gente tem o poder da escolha. E aí a gente precisa dessa conscientização, né? Quais são as minhas escolhas? O que eu quero para minha vida e para minha saúde? Dependendo da minha situação hoje, não, eu sou ansiosa, eu tenho problema. Gente, tem que buscar ajuda, né? E ajuda com relação à ansiedade é, muitas vezes, terapia, né? Medicação, nos casos mais graves, casos de transtorno de ansiedade, crise de ansiedade, necessita de medicação e necessita de terapia, de acompanhamento. Para quê? Para a gente olhar para a nossa vida como um todo e entender essa ansiedade, essa emoção, esse sentimento, ela vem despertada do quê? Né? Qual é a causa de eu despertar essa ansiedade na minha vida e isso ter consequências e diminuir a qualidade da minha vida, né? E aí, para fechar a live de hoje, eu peço sempre para vocês, por favor, olhem para a rotina alimentar de vocês. Percebam o que vocês podem melhorar, como vocês podem deixar ela mais saudável, né? Introduzir mais frutas, verduras e legumes, aumentar o consumo de água, fracionar o consumo de alimentos fontes de proteína em todas as nossas refeições, né? Buscar por carboidratos mais nutritivos, né? Os carboidratos integrais, diminuir consideravelmente o consumo de açúcar, de doces em geral, né? Limitar o seu uso, trazer eles, né, trazer os alimentos industrializados para a nossa rotina de uma forma mais saudável e equilibrada. E claro, a busca por um estilo de vida saudável. E sempre veja, eu não sei, eu não consigo identificar qual é o meu problema, eu não consigo identificar o porquê que eu tô ansiosa, o porquê que eu tô nervosa. Busque ajuda de profissional qualificado para te auxiliar. O que a gente tem que olhar é que a gente precisa de qualidade de vida, saúde e bem-estar. É isso que interessa. A partir disso, a gente consegue olhar para as outras áreas da nossa vida de uma forma mais clara, mais gentil e mais saudável. Certo? Acho que essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Com relação a essa busca por comida, a gente tem sim formas, né, de trabalhar com isso. Eu estou buscando o alimento como um conforto. Primeiramente, eu preciso identificar que isso está acontecendo, né? E a gente tem sim estratégias para barrar isso, para eu conseguir identificar e sair desse ciclo, né? Que aí tem o comer com atenção plena. É realmente se perguntar: eu estou com fome? Eu quero realmente comer esse alimento? Identificar, eu estou comendo levado a minhas emoções, né? Eu estou comendo impulsionado pelas minhas emoções? Peraí, vamos parar, o que eu preciso? É a gente se perguntar no momento que tá ali comendo, buscando a comida como esse conforto, é a gente se perguntar,
Eu preciso do quê? Do que eu estou precisando? Que não seja a comida. Será que eu preciso descansar, dormir, tirar um cochilo, tomar um banho mais demorado? Eu preciso descansar, assistir um filme, me acolher essa emoção? Ficar comigo mesmo, entender isso? Né? Buscar outras formas de amenizar essa ansiedade que não seja a busca por comida. Né? No momento que eu estou comendo, respirar fundo, olhar para o alimento, mastigar bem, comer devagar, sentir o gosto do alimento, entrar em contato com ele. Perceber o que o alimento o que o alimento ele tá me trazendo, né? Qual é a relação dele naquele momento? Por que eu escolhi esse alimento? Por que eu estou escolhendo esse alimento? Né? É criar essa relação positiva, né? É a gente não olhar só para o que eu estou comendo, mas como eu estou comendo e o porquê eu estou comendo. Esse é o mais difícil também e que muitas pessoas precisam realmente de ajuda e de suporte para entender isso. Né? A gente buscar entender e, claro, agir em cima disso, estar consciente nesse momento. Então, eu tô ansiosa, eu tô buscando por comida, a gente já começa a se perceber. Eu, quando tô ansiosa, eu tô sempre beliscando. Então, eu como uma coisinha aqui, como uma coisinha ali, é um doce aqui, é um doce lá. Eu já tô percebendo, não, alguma coisa tá acontecendo. Né? E a gente ser inteligente o suficiente e se prestar atenção. Prestar atenção na gente mesmo, nas nossas ações, nos nossos comportamentos. A gente precisa ficar atento a isso. Espero realmente ter ampliado esse olhar com relação à ansiedade, a relação e como ela se relaciona com a nossa comida e com o nosso comportamento alimentar. E saber, claro, que se você precisa de ajuda, a gente está aqui para ajudar. E procure por ajuda, procure por profissionais qualificados que consigam te conduzir e a gente descobrir de fato o que está acontecendo aí, que está despertando essa ansiedade, isso está prejudicando a nossa qualidade de vida, certo? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Compartilhem com alguém que vocês acham que precise desse conteúdo, dessa visão, dessa clareza, né? Compartilhem depois. Muito obrigada. Um beijo a todos. Boa semana e boa noite, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem bem. Obrigada.